Tentar fazer respostas curtas. Bacana. Boa noite. Nós somos o grupo A Crise da Democracia e as Inovações da Representação Política. Eu sou o repórter Antônio Bonfim Moreira e hoje nós conversaremos com Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, advogado, professor universitário e vereador de Salvador pelo PCdoB, onde falaremos sobre sindicatos, participação popular e as inovações da representação política na atualidade. Boa noite, Augusto. Seja bem-vindo. Quem é o jovem Augusto Vasconcelos? Dirigente ou ex-dirigente? Fale um pouco sobre você e de sua história de vida. Boa noite, Bonfim. Boa noite para todas as pessoas que compõem a equipe, para quem está nos assistindo. É uma honra aqui agradecer o convite de participar do seu programa de entrevistas. Eu comecei a minha trajetória aos 16 anos de idade, né? Em 1998, quando eu tive a oportunidade de conhecer o movimento estudantil. Me filiei logo na UJS, a União da Juventude Socialista, e tive a honra de ter sido vice-presidente da União Nacional dos Estudantes aqui para Bahia e Sergipe. Depois acabei sendo aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal, passei também no concurso de professor da UNEB e trilhei uma trajetória acadêmica vinculada com a minha atuação como bancário. Há vários anos depois, fui eleito presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, topei o desafio e fomos eleitos aí vereador de Salvador. Então, Augusto Vasconcelos é um jovem que saiu do Cabula 6, tem um filho de 2 trabalhadores, uma professora de escola pública e um pai que é aposentado pela Embasa, que vieram do interior. Minha mãe engravidou aos 19 anos de idade e tive essa chance de ter acesso à educação que possibilitou que nós tivéssemos essa construção coletiva. Mas o maior aprendizado que eu tive na minha vida, com certeza, foi ter vivenciado o movimento popular, o movimento social, o movimento estudantil e sindical, que me deu muita experiência e até hoje eu aprendo muito participando ao lado desses homens e mulheres de coragem. Então, um pouquinho aí, Beleza? para ser um breve resumo. Que beleza, Augusto. Que beleza, que beleza, que beleza, né? Quando e em que momento o Sindicato dos Bancários foi criado? O Sindicato dos Bancários ele foi fundado em 1933. Antes desse ano, existiam algumas associações, mas ainda não com o formato sindical. Eram mais associações recreativas, esportivas, enfim. Mas a fundação é de 1933. Nós temos resgatado um pouco essa história do Sindicato dos Bancários, aqui da Bahia, que é uma referência nacional. O nosso fundador é o bancário do Banco do Brasil, Muti de Carvalho, que virou uma liderança das mais expressivas da esquerda na época. Inclusive, ele vem ao suicídio depois de um processo grande de perseguições que ele sofreu por parte do banco na época da ditadura Vargas, no Estado Novo. E o Muti de Carvalho ele virou tão referência da classe trabalhadora em nosso estado que todo ano, no dia da sua morte, havia uma procissão até o túmulo dele, que fica ali no Campo Santo. Então, tem uma história muito grande do Sindicato dos Bancários na construção do sindicalismo em nosso estado. E o Sindicato dos Bancários, depois aí, final dos anos 80, início dos anos 90, vive um processo de retomada e auxilia vários outros sindicatos aqui do nosso estado nessa retomada classista, né, na condução dos sindicatos aqui da Bahia. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história, dando a minha singela contribuição, botando mais um grão de areia, mais um tijolo nessa longa história de muitas décadas do Sindicato dos Bancários da Bahia. Quero só fazer um registro aqui, Bonfa, que nós resgatamos a história do sindicato ao ponto de percebermos que em 1934, logo ali um ano após a fundação, já existia uma mulher na diretoria do sindicato, que era nossa querida Alice Botas. E todos os anos nós a homenageamos entregando um prêmio, que é um dos maiores prêmios de homenagem às mulheres do nosso estado, no mês de março, que premia mulheres no campo do esporte, da cultura, da ciência, na política e entre outras áreas, como uma forma de reconhecer a história de Alice Botas para que o Sindicato dos Bancários da Bahia pudesse ser essa instituição tão forte
então representativa ao longo dessas décadas de atuação. Muito bacana, Augusto, muito bacana. São os trabalhadores reconhecendo o esforço histórico dos trabalhadores e dando continuidade, né? Fale um pouco da concepção sindical vigente no Sindicato dos Bancários. Por que fazer sindicalismo classista? Muito boa pergunta. Quem não está habituado ao movimento sindical acaba não percebendo, né? Às vezes, são diferenças sutis que existem entre centrais sindicais, correntes de pensamento. Eu faço parte da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e o Sindicato dos Bancários da Bahia também é filiado à CTB. Nós somos uma central sindical que preza pelo sindicalismo classista. Em que consiste? Significa um sindicalismo com solidariedade entre categorias, que apoia, inclusive, outras iniciativas de outros sindicatos, que também preza pela solidariedade internacional e compreende que a emancipação da classe trabalhadora ela não vai ser obra de uma categoria isolada, de apenas um único sindicato. Vai ser objeto de uma articulação da classe trabalhadora como um todo, unificando amplos setores da população. E nós temos também uma visão de que é necessário ter uma política de enfrentamento à exploração. Essas são características que marcam o sindicalismo classista. O Sindicato dos Bancários tem sido essa referência também, de muito apoio a várias outras categorias. Não é à toa que o nosso ginásio dos bancários é praticamente o palco das principais assembleias, mobilizações de vários outros sindicatos que acontecem lá, não só do ponto de vista do apoio da estrutura, mas o apoio mesmo simbólico. E acaba que o Sindicato dos Bancários virá um pouco essa casa da classe trabalhadora como um todo. Mesmo que não é bancário, está lá, tem as portas abertas e tem esse clima, né, de você ter o sindicato para a cidade, para o Estado, para defender o nosso país. E nós acreditamos nisso. Que legal, Augusto, bacana. É importante para você que vai estar nos assistindo ouvir essas palavras comprometidas do nosso querido Augusto Vasconcelos. Como a direção e a categoria bancária decidem o que fazer em momentos de crise como o atual, Augusto? As nossas decisões elas são coletivas e, portanto, passam por assembleias. É sempre bom registrar quando acontece uma greve, uma paralisação, que ali não é uma decisão da diretoria do sindicato, isso é fruto de uma decisão coletiva, de uma categoria inteira que se reuniu para tomar suas deliberações. Durante a pandemia, nós inovamos e passamos a realizar assembleias virtuais, eletrônicas, e tem funcionado muito bem. Inclusive, a eleição do sindicato foi uma eleição eletrônica. Nós temos um aplicativo no celular, fomos um dos primeiros sindicatos do país a ter um aplicativo no celular, possibilitando que chegássemos aí em todo o estado para que as pessoas pudessem ter esse acompanhamento do dia a dia, da vida sindical, do funcionamento. Então, as principais decisões nossas são tomadas em assembleia. Claro que entre uma assembleia e outra, nós temos como instância de deliberação a diretoria do sindicato, e a gente faz reuniões semanais, toda segunda-feira, religiosamente, tem reunião da diretoria do Sindicato dos Bancários da Bahia. E na nossa reunião, Bonfim, participa todo mundo. Quem é do Conselho Fiscal, quem é suplente, quem é do Conselho Deliberativo, quem é diretor executivo, com pasta ou sem pasta, porque é uma forma de você integrar a diretoria como um todo. E a gente ainda convida todos os dirigentes da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe para participarem também da nossa reunião. Então, é um espaço super democrático toda semana. Então, é bem plural, onde a gente debate, muitas vezes tem divergência, mas ali a gente vai num consenso progressivo para tomar as principais decisões. Claro que as mais sensíveis, como é o caso da deflagração de uma greve, a assinatura de um acordo, ela é feita em assembleias. E nós fizemos muitas assembleias na pandemia, muitas mesmo, sejam assembleias por banco, sejam assembleias para a categoria como um todo. E conseguimos aí ter êxito, porque no meio da pandemia nós conseguimos manter a nossa convenção coletiva de trabalho. Somos uma das poucas categorias no Brasil que terá aumento salarial acima da inflação esse ano. Quer dizer, já tivemos agora em setembro, com um reajuste de 10,97% dos salários, e tivemos avanços em conquistas importantes, mesmo sob a vigência da reforma trabalhista, que tem dificultado bastante as negociações. Que beleza, Augusto, que beleza.
Nós estamos conversando com Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, advogado, professor universitário e vereador de Salvador pelo PCdoB. Nós estamos falando sobre os sindicatos, a participação popular e as inovações da representação política na atualidade, né? Augusto, você, de uma certa forma, já antecipou a resposta, mas nós vamos fazer para que fique bem acentuado esse caráter democrático e o caráter participativo da organização da categoria bancária na Bahia, né? Quais são os principais fóruns de deliberação da categoria bancária organizada? O nosso principal fórum de deliberação é, sem dúvida, a Assembleia. É a Assembleia que tomamos as principais decisões. Mas nós temos outros fóruns. Todos os anos nós realizamos uma conferência que reúne todos os bancários da Bahia e de Sergipe, que a nossa federação faz parte dos dois estados, então a gente reúne todos os anos, impreterivelmente, geralmente ali no mês de julho ou agosto, uma conferência para que nós possamos aprovar as principais resoluções que estarão sendo objeto das negociações com a FENABAN, que é o setor patronal. Também temos o nosso congresso, que acontece de 3 em 3 anos, e é um congresso que aponta mais políticas duradouras, né? Mais de médio prazo, que é uma outra instância deliberativa. E temos também instâncias da diretoria, da direção plena, direção executiva, o conselho fiscal, o conselho deliberativo, e temos outras ferramentas aí de participação, e esse tem sido assim um pouco o organograma resumido das instâncias de decisão que temos. Beleza, Augusto. Agora é hora de falar da história um pouco, né? Cite as principais lutas e conquistas da categoria bancária. Uma das principais lutas nossa, sem dúvida, foi a jornada de 6 horas. A conquista da jornada de 6 horas foi um marco histórico e também a possibilidade de unificar as negociações coletivas em todo o território nacional. Estamos completando mais de 30 anos de convenção coletiva de trabalho nacional. É o maior contrato coletivo de trabalho das Américas, que reúne bancos públicos, privados, setores de financeiras, entre outros setores do sistema. Então, não é fácil fazer isso, e nós conseguimos, ao longo dessas 3 décadas, unificar do Acre ao Rio Grande do Sul todos os estados da federação em torno de uma única convenção coletiva. Então, eu reputo que, se fosse me perguntar assim, qual é a principal conquista, eu diria ter a convenção coletiva. É uma convenção que virou referência internacional, inclusive na Organização Internacional do Trabalho, a Convenção dos Bancários Brasileiros tem sido citada como uma referência de organização, porque a gente tem tudo para dar errado. Porque nós somos de bancos diferentes, não é uma empresa só, são várias empresas. Somos de regiões diferentes, somos sindicatos que cada um tem um pensamento diferente, temos divergências políticas entre as direções sindicais, entre os trabalhadores, e a gente consegue fazer um contrato coletivo que protege mais de 1,5 milhão de vidas, porque a gente protege cerca de 460 mil bancários que temos hoje, e mais os dependentes dos bancários, porque nós temos nas nossas na convenção e nos acordos coletivos específicos por banco, nós temos previdência complementar, plano de saúde, que tudo isso beneficia também dependentes. Então, a gente pode dizer que é uma convenção que protege 1,5 milhão de vidas. Então, é uma convenção extremamente importante. Eu acho que essa é a maior, sem dúvida, conquista já obtida pela categoria bancária. Que beleza, Augusto, que beleza. É uma demonstração de que a unidade dos trabalhadores na diversidade, na riqueza e complexidade é capaz de superar e fazer avançar os interesses da classe trabalhadora. Muito bacana mesmo, muito bacana. Fale das inovações na comunicação sindical em tempo de pandemia e qual o impacto das novas tecnologias, ferramentas incorporadas pelos sindicatos neste momento de difícil organização para os trabalhadores do mundo. Como é que o bancário, a bancária, está se relacionando e desenvolvendo suas atividades nesses dias de dificuldade, Augusto? Muito boa pergunta, Bonfim. Nós enfrentamos o setor mais poderoso da economia e que tem poder econômico e poder de mídia, porque os bancos são os maiores patrocinadores, né, de emissoras de TV, de rádio, dos principais jornais, de modo que
o maior ativo que eles têm é a imagem. Então, a nossa comunicação ela tem que ser feita para atacar a imagem. Então, esses bancos que pagam fortunas para mostrar que tem responsabilidade social, de que protege o meio ambiente, de que respeita as pessoas, não se verifica isso nas relações de trabalho. Então, fazemos um esforço muito grande de comunicação para atingir a imagem. Somos um sindicato pioneiro, um dos primeiros do país a ter um jornal diário, e somos um dos poucos, provavelmente o único, em todo o território nacional, que mantém um jornal diário impresso. Muita gente nos pergunta, poxa, no meio de rede social, internet, né, novas ferramentas, vocês ainda mantêm o jornal impresso? E a gente reafirma a nossa convicção de manter o jornal impresso, porque a comunicação não é apenas a divulgação de informações. A comunicação é também a organização política. Porque quando você entra com um jornal impresso, você tem um contato com o trabalhador, com a trabalhadora, tem a oportunidade, no meio daquele expediente de grande sobrecarga de trabalho, você tem um mínimo de aproximação que possa, porventura, você perceber o ambiente de trabalho, ter um diálogo, ouvir as insatisfações, e isso vai dando uma organização. Então, a gente vai manter o nosso jornal impresso, temos mantivemos na pandemia, ele circula não só nas agências bancárias, mas ele circula também para os clientes, os vigilantes, circula para os trabalhadores da limpeza dentro das agências, mas circula fora, circula nos emissoras de TV, enfim. Paralelo ao jornal diário, nós temos um site que já tem milhões de visualizações, as redes sociais do sindicato, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Temos também um aplicativo no celular, que acho que é uma grande inovação. Lançamos o aplicativo há 6 anos atrás. E agora, no meio da pandemia, o aplicativo passou a ser ainda mais utilizado. Nós já temos aí, são milhares de downloads já feitos, né, nas principais plataformas que operam os aplicativos. E a gente tem Beleza? esse aplicativo. Quem quiser acessar e conhecer, é só baixar no seu celular Bancários Bahia, para conhecer um pouquinho dessa experiência. Já tivemos também programa de rádio, programa de TV, mas com a reforma trabalhista a gente teve que dar uma segurada, porque as finanças foram bastante prejudicadas, mas a gente está pensando em retomar essas iniciativas também de comunicação. Que beleza, Augusto, que beleza. Agora nós estamos chegando para o fim, viu, meu irmão? Você que está nos assistindo. Para terminar, responda com o coração. Agora eu pingo fogo, agora é que é a hora. Ai, que maravilha! É motivo de alegria estar conversando com uma liderança destacada, uma liderança comprometida, jovem, de longa duração entre nós. Isso nos alegra, isso é motivo de alegria para a luta das ideias, Augusto. Muito bacana. Ditadura ou democracia, Augusto? Democracia, sem dúvida. Conciliação ou luta de classes? Luta de classes. Não tem a conciliação, é evidente, ela fez parte de algumas concepções sindicais ao longo da história, mas se revelou insuficiente. Claro que na luta de classes, as formas de se constituir a luta de classes, ela é fruto do momento e de cada época. O que nós queremos é emancipar a maior parte da humanidade, que somos nós, a classe trabalhadora, que dependem de salário para sobreviver. Por que a gente luta por isso? A gente não tem Bacana. patrimônio, a gente não é dono dos meios de produção, então a gente não tem patrimônio. O que a gente tem? Nossa força física e intelectual, em troca de alimento, que é o salário que vem de sal. Então a gente precisa lutar exatamente para garantir que essa maior parte da parcela da humanidade tenha condições dignas de sobrevivência e que a gente possa garantir que todo mundo tenha direito de ser feliz. Revolução ou reforma, Augusto? Evolução. Eu acho que nos marcos do capitalismo é muito difícil superar essas desigualdades, seja no campo social, racial, de gênero, e é necessário que a gente constitua um processo revolucionário. E a revolução ela vai se dar no contexto de cada época. E é possível, sim, acumular forças para que possamos mudar a história do Brasil, esse país de quase 4 séculos de escravidão, e que, para mudar, depende de muito esforço de todas as pessoas que acreditam num país melhor. Exploração ou solidariedade? Solidariedade. É a marca, né? Acho que não tem como não ser, não tem como ser sindicalista se não for baseado no princípio da solidariedade. A nossa luta é a luta solidária, a luta da emancipação humana, da luta da defesa de direitos, e isso é fundamental.
Bacana, Augusto, bacana. Bem-estar social ou especulação financeira? Você falou exatamente o que nós enfrentamos, né? Que a gente lida com o setor que atua exatamente na especulação, nessa lógica do rentismo, e a gente quer bem-estar, né? Quer que as pessoas tenham emprego, tenham condições é, dignas de sobrevivência, de ter a alimentação básica. É inaceitável, Bonfim, que no meio da pandemia cresceu o número de bilionários e cresceu o número de famintos. Como se explica isso? Em um país que se vangloria de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Tem alguma coisa errada, né? Não dá para achar que isso é normal. Com Como é que a gente exporta certeza, alimentos e tem gente passando fome em nosso território? Então, com esse é um problema certeza. do sistema, essa esquizofrenia do sistema capitalista na sua fase mais aguda, que é a fase neoliberal, aliás, ultraliberal, porque é uma fase de desmonte das políticas sociais, de destruição do Estado Nacional. Beleza, Augusto, beleza. Mas agora vamos entrar aí, nós vamos passar por aí também, né? Capitalismo ou socialismo? Socialismo, ele tem ele teve experiências, claro que teve acertos e erros, teve muito mais acertos, é evidente. É uma experiência nova na história da humanidade. Muitas pessoas ainda não pesquisaram a fundo o que é o socialismo. O que nós lutamos, gente, é para socializar os meios de produção, para viabilizar que as pessoas elas possam valer pelo que são e não pelo que têm. Porque não é justo que a maior forma de acumulação de riqueza hoje ainda seja a herança. De acordo com o Thomas Piketty, Nobel de Economia, a, maior, a, a chance maior de alguém se tornar uma pessoa rica no Brasil é nascer em família rica. Qual é o mérito nisso, pessoal? Qual é a diferença de um espermatozoide que fecundou um óvulo no subúrbio de Salvador e outro espermatozoide que fecundou um óvulo no Horto Florestal? Se explica que as histórias dessas pessoas, dessas duas crianças que estão nascendo no mesmo dia, elas sejam com a tendência de ter uma trajetória diferente? Qual a diferença? São seres humanos. Então, o socialismo ele parte do pressuposto de que isso é inconcebível. E o que nós queremos é que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Claro que vai ter a preservação da sua personalidade. Ninguém aqui quer acabar com a sua personalidade. Também não sou a favor do estatismo, né? Ah, estatiza tudo. Não. Acho que tem coisas que tem que se preservar na atuação privada. Mas o socialismo ele quer planejar um futuro diferente, que viabilize que as Beleza, pessoas Augusto. tenham chance. Beleza, Augusto, beleza. Muito bacana. Todas as vidas são iguais, todas as vidas importam, né? Agora, a última pergunta, né? Bolsonaro ou Lula? Lula, né? Sem dúvida. O melhor presidente da história desse país. Tenho certeza que ele, inclusive, está bem mais preparado agora para fazer um terceiro mandato, para entrar para a história. Agora, nós precisamos unir amplos setores do povo para derrotar Bolsonaro, não subestimá-lo. Ele ainda é um adversário muito, que tem ainda uma parcela de apoio na sociedade cada vez menor, mas ainda conta com adeptos de uma visão extremada do Brasil. E para superar isso é necessário ter uma união de amplos setores para derrotar o Bolsonaro e que possa ser liderada pelo Lula, né? Que já demonstrou sua capacidade diplomática, inclusive internacionalmente. Valeu, Augusto. Valeu, valeu. Olha só, nós conversamos com Augusto Vasconcelos, que nos trouxe um panorama aprofundado, reflexivo, crítico sobre o que é os sindicatos, a participação popular e as inovações da representação política na atualidade. Augusto, diga uma frase do seu cotidiano para orientar a atuação do povo neste momento histórico, né? Nós estamos num ambiente de muitas mentiras, de fake news, e é importante que um homem, um jovem como você, fale para quem nos ouve, que nos assiste, né? Diga uma frase do seu cotidiano para orientar a atuação do povo nesse momento histórico. Tem uma frase que é atribuída a Marighella, que eu acho que é muito pertinente. Sou um combatente provisório de uma causa quase eterna no homem. Acredito ter como bandeira, se não o sonho perfeito, a melhor utopia possível. Eu acho que é um pouco essa ideia de Marighella que a gente finaliza aqui, bom. Então, obrigado Valeu, aí pela atenção de Augusto. vocês e parabéns pelo trabalho. Valeu, valeu. Muito obrigado, irmão. A luta dos trabalhadores não tem fim. Valeu, irmão. Muito obrigado. Todos.